Dando Shabbat Shalom a todos, amém? Mais uma vez, que Adonai Abacadosh venha em cada um de vocês. E nós vamos falar um tema hoje bastante interessante. Como vencer a inclinação ao mal, o Yetzer Hara, de la vieja natureza. Amém? Queremos compartilhar esse tema com vocês e que Abacadosh pueda nos dar su Shalom e também sua sabedoria. Amém? Como vencer a inclinação ao mal? Primeiramente, temos que entender o que é a inclinação ao mal e também entender a nova e a vieja natureza. Amém? Baruch atah Adonai? Amém? Viejo yo e novo yo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bezvotav vetzvanu al divrei Torah. Bendito és tu, Yahweh, Adonai Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha santificado com seus mandamentos e nos ha ordenado com respeito ao estudo das palavras da Torá. Amém. Por favor, a Yahweh, nosso Elohim, haz que as palavras de tu Torá sejam gratas a nossa boca e na boca de todo o tu povo de Israel. Amém? Que tanto nós outros como nossos descendentes, assim como descendentes de nossos descendentes e os descendentes de tu povo de Israel, sejamos todos conhecedores de tu nome e estudiosos de Torá, em honor a ela mesma. Bendito eres tu, Yahweh, que ensina a Torá a su povo de Israel. Amém. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher barra banu mikol ha'amim, venatan lanu toratot, Baruch atah Yahweh noten haTorá. Bendito eres tu, Yahweh, nosso Elohim e Rei do Universo, que nos ha escorrido em todas as nações e nos ha otorgado su Torá. Bendito eres tu, Yahweh, donador da Torá. Amém e amém. Amém? Bendito seja Yahweh. Amém? Vamos falar sobre esse tema que é muito importante e o que devemos entender também e compreender para nossas vidas, para poder vencer nossa tendência pecaminosa, ou melhor, nossa inclinação ao mal. Amém? O viejo yo, vieja natureza. Amém? Natureza de nascimento físico, concebido por la madre, tendências pecaminosas em pecado. Amém? Salmo 51:5, aqui hay algumas versões, Salmo 51:5 diz assim: He aqui que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha madre. Outra versão diz: Em verdade sou malo desde que nasci, sou pecador desde o seno de minha madre. Outro diz: Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha madre. Outra versão: Pois sou pecador de nascimento, assim é desde o momento em que me concebeu minha madre. Amém? Analisando profundamente esse ponto sobre Yetzer Hara, inclinação ao mal, devemos saber que desde o significado da Torá, Yetzer se deriva de Yatzar, palavra que significa formar, moldear algo a partir de seu estado inicial. Então aqui está explicando que a palavra Yetzer Hara, que significa inclinação, vem da raiz da palavra Yatzar, palavra que significa formar, moldear algo a partir de seu estado inicial. Ou seja, não é algo que nasce, é algo que começa a se formar desde um estado inicial. Vamos colocar um exemplo de inclinação ao mal. Nós outros nascemos inclinados ao mal? Mira, quando nós estávamos no ventre de nossa madre, ainda não estávamos inclinados ao mal, apesar de sermos concebidos em pecado. Pero quando nós saímos do ventre de nossa madre, aí empieza, desde um princípio, desde o início, já o mal e o pecado a ser influentes sobre nós outros. Amém? Os hijos imitam a ação de seus padres, verdade? Formado, aqui diz, mira, um estado inicial, formado, raxar, sempre tem conotação passiva, não ativa, não significa lo que forma, sino lo formado, como lo vemos em Isaías 29:16 e 1 Crônicas 29:18, que diz: Que perversidade la suya, acaso ele considerará al alfarero como el barro? Acaso lo que se ha hecho dirá de quem lo hizo? Ele não me hizo, dirá o que ha sido formado dele que lo formou, ele que não tem entendimento? Será que aquele que foi formado hablará mal de aquele do seu fabricante? Que está dizendo. O vaso vai hablar para o alfarero. Tu não sabe o que hace. Tu não tem entendimento. Ou tu não me isso. 1 Crônicas 29:18 diz: Yahweh Elohim de Abraão, Isaac e Israel,
nuestros padres, guarde para siempre las inclinaciones de los pensamientos en los corazones de tu pueblo y dirige sus corazones a ti. Mira, corazones inclinados, direcionados a Yahweh. Yatzar, mediante a ideia de embutir el molde, moldear em forma específica como lo hace el alfarero, determinar, formar uma resolução, alfarero, barro, criar, dar, disponer, forrar, formar, formador, formador, formar, hacedor, hacer, idear, labrar e pensar. De esto devemos compreender que essa palavra se refere a las formações ou criações do pensamento humano. A inclinação ao mal empieza em nossa mente. Amém? Não é algo que já está aí, e pensou em nossas mentes. Amém? Efésios capítulo 2, de 1 a 21, 22, diz assim: Vocês estavam mortos por seus pecados e atos de desobediência. Quantos aqui estavam mortos antes? Amém? Por desobediência. Caminhavam nas sendas deste mundo, do Olam Haseb, e obedeciam ao governador e dos poderes del aire, que todavia está operando em lo desobediente la Torá. Ou seja, há um governador, um espírito que está nos aires, que continua actuando naqueles que não guardam a Torá. É verdade, todos vivimos assim em um tempo, seguindo as paixões de nossa vieja natureza, e obedecíamos nossos desejos e nossos pensamentos. Em nossa condição natural, estavam no caminho de la ira de Yahweh, tal como todos os demás. Verdade ou é verdade? Amém? Pero Yahweh é tão rico em misericórdia e nos ama com amor tão imenso que Ele nos trajo vida com el Mashiach. E apesar de que estávamos mortos por nossos atos de desobediência, é por misericórdia que há sido salvos. Isto é, Yahweh nos citou com Mashiach e nos sentou com Ele no céu para exibir nos tempos vindouros que infinitamente rica é sua misericórdia e quão grande é sua bondade hacia nós outros que estamos unidos com Mashiach Yahushua. Pois hemos sido salvos por misericórdia, por meio de confiar, de modo que isto não fizeram ustedes, pois foi dom de Yahweh. Não foram salvos por suas próprias obras, portanto nada deve jactar-se. Somos hechura de Yahweh. Amém? Somos vasos hechos por aparelho. E esse aparelho não podemos mirar a ele e falar: tu não sabes de nada. Será que foi tu que nos criaste? Somos hechuras dele. Amém? Criados em união com o Mashiach Yahushua. Como nós somos criados? Por Yahweh em união com quem? Com Yeshua HaMashiach. Para uma vida de buenas obras de antemano preparado por Yahweh para que assim hicíremos. A vida de buenas obras já foi preparado por Yahweh de antemano. Qual que é uma vida de buenas obras? Obediência lá? Torá. Amém? Que lindo, verdade? Por lo tanto, recorde o estado em que estavam ustedes. Ustedes, gentiles de nascimento, chamados incircuncisos, por aqueles por uma simples operação de la carne, são chamados circuncisos. Em aquele tempo não tinham el Mashiach. Hermanos, há duas classes de gentiles. Há gentiles que se convertem a Israel e que vieram do paganismo total. Há gentiles que eram pessoas que eram de Israel, se tornaram gentiles, desprezando as leis da Torá e volveram novamente à Torá. Ou seja, volveram depois de estar, sair e volver. E há aqueles também gentiles que estavam descendentes de Israel, que estão esparcidos pelas nações. Amém? E o que significa a palavra gentil? Como que é a palavra gentil em hebreu? Goim. E goim significa, assim para ser bem claro, aquele que está fora del pacto. Interessante, verdade? O significado da palavra gentil é aquele que está fora del pacto. Nós outros antes éramos gentiles, porque estávamos lejos de los pactos. Não guardávamos o Shabat, não teríamos a circuncisão, não teríamos aceitação do rabino de Yeshua HaMashiach através da imersão em seu nome, não havíamos uma vida de pacto com ele. Então, gentiles de nascimento, chamados incircuncisos por aqueles que por simples operação da carne são chamados circuncisos,
em aquele tempo não tinham el Mashiach. Estávamos apartados da vida nacional de Israel. Entenda uma coisa, muita gente batendo no peito. Não, eu sou gentil. Aquele que é gentil, como diz Shaliach Saul nesse texto, está apartado da vida nacional. Estamos falando religioso aqui? Aqui está falando da vida religiosa de Israel? Não, vida nacional de Israel. Estrangeiro a los pactos que personificam a promessa de Yahweh. Os pactos personificam o que? A promessa de Yahweh. Qual que é a promessa de Yahweh? Restabelecer Israel através de um Messias. Amém? Estavam em este mundo sem esperança e sem Elohim. Estavam em este mundo, pero agora, os teres que estavam muito lejos, han sido acercados por meio do derramamento da sangue de quem? Del Mashiach. Porque ele mesmo é nosso Shalom. Ele nos ha hecho ambos pueblos uno e ha derrubado o Mishitach, o muro que nos dividia, destruindo em seu próprio corpo a enemistade ocasionada por la Torá com seus mandamentos, manifesta em forma de dogmas. Quem está falando Shaliach Saul acá? De que havia dois pueblos, aqueles que guardavam Torá e aqueles que não guardavam Torá. Pero aqueles que não guardavam a Torá não poderiam se acercar da Torá, porque aqueles que guardavam a Torá interpretavam ela ou interpretam ela de forma de dogmas. O que é um dogma? É um mandamento humano. É uma concepção. Um dogma é um pensamento, uma filosofia dentro de um tema conforme o pensamento de homens. O que está falando Shaliach Saul? Que nós outros não éramos aceitos ou não seríamos aceitos nunca pelos irmãos da casa de Judá, porque eles estão dentro do pacto, pero eles têm uma Torá baseada em pensamentos de homens, baseadas em tradições de homem, ok? Pero agora, através do Mashiach, o Shaliach Saul, que era um rabino, ele habla, agora os teres estão sendo o quê? Recebidos. Os teres que estavam lejos, agora os teres estão se acercando. Está na hora de se purificar da inclinação ao mal. E a inclinação ao mal só há um remédio. E o remédio é a obediência à la Torá. Só há uma medicina para a inclinação ao mal. E é la Torá. E a hora pelo sangue do Mashiach é derribado o muro e nós outros podemos nos hacer. Amém? Ele hizo Shalom. Amém? Isso é para criar união com ele mesmo em los dos. Um homem renovado, e então se hacer shalom, para assim reconciliar para Yahweh ambos os pueblos em um solo corpo. Está falando da casa de Judá e da casa de Efraim. El palo na mano do profeta, lá no texto de Ezequiel 37. Amém? Sendo executado, aqui diz, assim reconciliar para Yahweh ambos os pueblos em um solo corpo, sendo executado como um criminal. Então se matou em si mesmo essa inimizade. Amém? Baruch Hashem por nosso rei. Amém. Também quando vino, ele anunciou com buenas notícias. Shalom a ti que está lejos, para nós outros Efraim, e shalom àqueles que estão cerca, para a casa de Judá. Notícias que por meio de ele, ambos temos acesso a el Ruach de quem? Del Padre. Assim que então já não são estrangeiros nem desconhecidos. Por o contrário, eles são concidadãos com o povo de Yahweh e membros da família de Yahweh. Amém? Ustedes são edificados sobre o fundamento dos emissários dos profetas, com a pedra angular. Ustedes são edificados sobre o fundamento dos emissários, dos seguidores de Yeshua e de los profetas. Amém? Um dos maiores profetas, Moisés, Elias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, com a pedra angular. Quem é a pedra angular? Yeshua, que diz aqui, ó, com a pedra angular, sendo esta de Yeshua HaMashiach mesmo. Amém? Nós outros estamos firmados, porque nós temos o conhecimento através dos emissários, dos discípulos de Yeshua, dos apóstolos. Também temos o quê? Dos profetas. E temos quem? A pedra angular, que é de Yeshua mesmo. Em união com ele, ele edifício completo cresce e hace lugar kadosh de morada de Yahweh. Sim, em união com ele, os teres estão sendo edificados juntos em um hogar de Yahweh, em el Ruach, em espírito.
Amém? Meus amados, lindo, verdade? Lindo? Quando nós conhecemos a Torá, isso se torna lindo, irmãos. É aquilo como pedra de esquina, porque qualquer lado que você olha, você vê de acordo. Amém? Pedra de esquina. Uma pedra angular, uma pedra de esquina, uma pedra de base. Amém? Uma base, uma pedra que dá base a todo edifício, e que todo lugar que tu mira, tu vai ver ele. Amém? Graças. Colossenses 2, 8, 16, 20 e 23, 3 de 1 a 3, 17 a 25 diz assim, ó. Estem atentos, que nada os leve cativos por meio de enganos e filosofias huecas, seguindo tradições humanas de acordo com os espíritos elementares do mundo, pero não em acordo com o Mashiach. Meus amados, o que está falando aqui Shaliach Saul? Está falando, mirar, que ninguém los seduza a ustedes com pensamentos de homens. Os fariseus na época já teriam seus próprios conceitos a parte da Torá e colocavam sobrecargas sobre a Torá. Eles mesmos não entravam na presença do Eterno por sua altivez, por seu orgulho, e não deixavam ninguém entrar. Porque cerravam as portas ensinando dogmas de homens. Pero acá também nós temos um exemplo nos dias de hoje sobre a teologia. A teologia nada mais é do que tradições humanas. Cada religião tem sua filosofia própria em relação à Escritura. Cada religião interpreta de sua maneira a Escritura. E isso não é correto, porque a Torá do Eterno deve ser a base para todo o conhecimento da Escritura. Amém? Precisamos conhecer a Torá. Conhecendo a Torá, podemos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não vamos nos confundir com filosofias huecas, com tradições humanas, porque não está de acordo com o Mashiach, que vem nos ensinar a Torá e vivê-la. Porque em ele habita corporalmente toda a plenitude de lo que Yahweh é. Em quem? Em Yeshua. E é em união com ele que os seres estão completos. Ele é a cabeça de todo governo e autoridade. Amém? Também foi em união com ele que foram circuncidados, não com circuncisão hecha com manos humanas, senão cumprida por meio de desforrar-se do controle da vieja natureza sobre o corpo. Amém? Quando nós fomos circuncidados? Quando nós decidimos cambiar de vida. Eu conheci a Torá, a hora quero vivê-la, vou viver a Torá. A partir desse momento, nós aceitamos o Mashiach como nosso rei, aceitamos também a constituição do reino e houve um câmbio, houve uma transformação. A vieja natureza está sendo rechaçada e nós estamos colocando, despojando-se do controle que ela tinha sobre nós outros. Amém? E é possível como isto? Através de aceitar o rei e sua constituição. Em essa circuncisão hecha por Mashiach, foram sepultados juntamente com ele por haver sido submergidos. A imersão. E união com ele também foram ressuscitados por la llenura de fé de Yahweh que se manifestou quando levantou a Yeshua de los muertos. Os seres estavam mortos por seus próprios pecados, isto é, por seu prepúcio, pela vieja natureza. Pero Yahweh lhes deu vida juntamente com o Mashiach, perdonando todos os pecados e cancelou o documento de deuda em conta nuestra. Amém? Por causa das regulações, estava como testemunho em conta de nuestra, pero ele nos removeu cravando-lo em la estaca de execução. Havia uma lei que nos condenava, pero Yeshua veio nos resgatar, despojando-se a los governadores e autoridades de seu poder, e los exibiu publicamente como espetáculo, triunfando sobre eles por meio de la estaca. Amém? Portanto, não deixe que nada los julgue em conexão à comida, com relação às festas judias, ou Rosh Chodesh, ou Shabbat. Aqui não está falando que não devemos celebrar as festas, aqui não está falando que não devemos celebrar Rosh Chodesh, aqui não está falando que não devemos não guardar o Shabbat, aqui não está falando que nós devemos comer cerdo, que nós devemos nos emborrachar ou não tomar vinho, aqui não está falando nada disso. Está falando que ninguém vos juzgue. Por quê? Porque nesse momento havia uma luta, porque os judeus, conversos ao Mashiach, miravam aqueles gentiles que estavam entrando no meio de eles e estavam querendo ensinar leis maiores do que escrito na Torá. Então, a hora, Shaliach Saul habla, ninguém juzgue os teres. Se isso não está na Torá, os teres não precisam praticar. Eles colocavam práticas, por exemplo, em Shabbat, que não estava escrito na Torá.
y obrigava a gente a obedecer conforme sus ideias, conforme su liderazgo. E não havia como provar isso em la Torá. Então, Shaliach Saul habla que ninguém vos juzgue. Pero não está hablando acá que não devemos guardar. Se juntamente com Mashiach ustedes moriram em los espíritos elementares do mundo, entonces, ¿por qué, como se todavía pertencesse ao mundo, se deixam molestar por suas regras? Que são isso? Regras religiosas. Tales como, não toquem isto, não coma aquilo, não use isto outro. Estas proibições se relacionam com coisas desenhadas a destruir-se com o uso, não por ser rechaçadas, e são basadas em mandamento e ensinança do quê? De hombres. De hombres. Por isso que na comunidade israelita não temos o direito. Por exemplo, nós ensinamos outro final de semana sobre o vinho. Se o irmão toma vinho, o outro não toma, não deve juzgar o outro. Se o irmão come carne, o outro não come, não deve juzgar o outro. Se uma irmã usa joia e a outra não usa, não se deve juzgar. Porque a Torá não proíbe. Ok? Pero acá, se o irmão come carne de cerdo, aí o que passa? Aí é diferente. Aí é diferente. Se o irmão profana o Shabat, aí é diferente. Consegue entender? Se o irmão se emborracha, aí é diferente. Consegue entender? Pero aquilo que não está na Torá não deve ser colocado como julgamento, ou seja, não devemos molestar um ao outro com essas coisas. Elas, em verdade, têm a aparência exterior de sabedoria, ou seja, as ensinanças de homens, com suas observâncias religiosas, autoimpostas a si, falsa humildade e ascetismo, pero não tem nenhum valor contra os apetitos da vieja natureza. Que está falando acá? Que essas leis de homens, mandamentos de homens, dogmas e doutrinas de homens, não têm poder para os apetitos da vieja natureza. Mirar, irmãos, isso é muito claro. Se tu mira hoje algumas igrejas evangélicas, tu vê que eles não guardam a Torá do Eterno. E aí dentro há fornicação, aí dentro há violência, aí dentro há adultério. Por quê? Porque essas leis que são ensinadas por seus líderes não protegem eles para lutar contra a inclinação ao mal. Consegue entender? Pero la Torá sim. La Torá te reforça para que tu puedas vencer a inclinação ao mal. Amém? Pero esses dogmas, nós vemos. Muitos deles já conhecem história de igrejas e grupos inteiros que são destruídos pelo simples hecho de que seguem apenas os dogmas e não seguem o que está escrito na Torá de Abacadosh. Assim que se foi suscitado com Mashiach, então busque as coisas de arriba, onde o Mashiach está assentado à destra de Yahweh. Da onde vino a Torá? Da onde vino a Torá? Del Mashiach, del Abba, Kadosh. Da onde vino? De la terra ou do céu? Do céu, não é verdade? O povo de Israel, quando escutava a Torá, mirava para onde? Ao céu, em cima do monte Sinaí. Mirava ao céu. E quando o salmista diz no Salmo 125, verdade? Da onde vem meu socorro? Miro os montes, as montanhas. De onde vem meu socorro? Por que ele mira as montanhas? O socorro dele não vem das montanhas. Vem porque olhando a montanha vai mirar o quê? El cielo, el Shammai. Amém? As coisas de arriba, aonde o Mashiach está assentado à destra de Yahweh, do Padre. Enfoque suas mentes em las coisas de arriba e não nas coisas da terra. O que está falando acá? Tu quer vencer a inclinação ao mal? Então tu mente tem que estar o que? Em la Torá, em tu rei, em no reino, e não nas coisas da terra. Se tu mente ainda está nas coisas materiais deste mundo, tu não conseguirá lutar contra a tua inclinação ao mal. E tu não vai reconhecer tus pecados, tu caráter, tu coração não vai se abrir. Amém? Porque ustedes han muerto sus vidas e escondidas com o Mashiach em Yahweh. Quando o Mashiach, que é nossa vida, se manifeste, então ustedes também serão manifestados com ele em Kavod, em majestade. Por lo tanto, hagam morir os membros terrenais de sua natureza. Amém? Imoralidade sexual, impureza, codícia. Mas, Rocha, nós não praticamos nada disso. Não sei o que passa em tua mente. Impureza.
Codícia, não sei o que passa em tua mente. Tu não sabe o que passa em minha mente. Devemos nos colocar diante de Deus e perguntar, papá, eu codiço? Será que em algum momento